Salve, Gans, tá ouvindo? Então, gente, vamos continuar de onde nós tínhamos parado. Da outra vez, a gente estava estudando Gálatas 4, tá? Vou só fazer um apanhado geral de tudo que a gente já viu. Lembrando que o contexto da carta aos Gálatas é o contexto em que Paulo ele envia a carta à igreja da Galácia, logo depois da sua primeira viagem missionária para essa região, em que ele se sente na obrigação de repreender os Gálatas por estarem dando ouvidos a heresias judaizantes. E o que isso significa? Os judaizantes estavam tentando perverter o evangelho verdadeiro na Galácia, ensinando que os cristãos deveriam ser judeus antes de serem cristãos. Basicamente, que eles deveriam se submeter às leis da antiga aliança, a fim de que pudessem participar da nova. Então, principalmente as leis dietéticas, de calendário, a circuncisão. E Paulo vem repreendendo os Gálatas por terem dado ouvidos a essas heresias judaizantes, não só por terem feito, mas pelo simples fato de ouvir isso, que é um outro evangelho diferente daquilo que Paulo tinha anunciado, né? No capítulo 3, ele veio explicando toda essa questão, o propósito, a finalidade da lei, de aumentar a consciência do pecado, de ser um servo, um aio, né? Um professor, um tutor que conduz a Cristo, que é o principal objetivo da lei. E aí, no capítulo 4, que foi o nosso último estudo, ele diz: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo, ou seja, nós estávamos escravizados à carne, nós estávamos escravizados à lei. E então Paulo está dizendo, mas quando chegou a plenitude do tempo, então Deus enviou o seu filho, ele afirmando a divindade de Cristo, nascido de mulher, nascido sob a lei, afirmando a humanidade de Cristo. Então a gente viu como é que era essa configuração da segunda pessoa da Trindade, né? A união das duas naturezas de Cristo, tanto a natureza humana quanto a natureza divina. E como isso era importante para que houvesse um resgate, para que houvesse remissão, para que houvesse a justificação que Paulo tinha falado já no capítulo 2. E ele finaliza esses versículos 6 e 7 dizendo que nós fomos adotados por Deus e agora podemos chamar Deus de Pai. E por conta disso, nós somos adotados por Deus justamente porque recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é o penhor, é a garantia de que nós receberemos a herança da parte de Deus. E agora a gente continua a partir do versículo 8. Vamos fazer hoje do verso 8 até o verso 20. Beleza? É um trecho um pouco longo, mas dá. Então vamos lá, ele diz assim: mas no passado, quando não conheciam a Deus, vocês eram escravos de deuses, que por natureza não são deuses. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Receio que o meu trabalho por vocês tenha sido em vão. Sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem desgosto. Pelo contrário, me receberam como um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Será que, por dizer a verdade, me tornei inimigo de vocês? Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles.
É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando eu estou com vocês, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Bem que eu gostaria de estar agora aí com vocês e falar em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com vocês. Então, esse trecho aí, Paulo está meio que aumentando o tom da repreensão contra os Gálatas, né? Parece que ele está sendo mais enfático, como se ele já não tivesse sido duro o suficiente antes. Ele vai aumentar, né, a repreensão que ele está dando aos Gálatas desde que ele começou a carta. Tá? Então ele fala, ele já tinha começado, ele tinha falado no versículo 7 que nós não somos mais escravos, porém filhos. Né? E por sermos filhos, somos herdeiros de Deus. E o Espírito Santo, então, é a garantia dessa nossa herança. E aí ele contrasta essa realidade atual de ser filho de Deus mediante o envio do Espírito Santo aos nossos corações com o passado dos Gálatas. E ele fala, vocês, no passado, vocês não conheciam a Deus. Vocês não sabiam quem Deus era. Vocês não tinham nenhum conhecimento a respeito da pessoa de Deus. E ele fala, vocês eram escravos de deuses que, por natureza, não são deuses. Ele está lembrando os Gálatas aqui do passado que os Gálatas tinham, em que eles estavam imersos no paganismo. Que eles estavam completamente imersos, né, em paganismo. Agora, Paulo está lembrando eles dessa situação. Ele está falando assim, se lembrem desse passado que vocês estavam imersos em crendices, em tolices pagãs. Se lembrem disso. Tá? Vocês adoravam deuses que não são deuses. Vocês estavam perdidos nesse tipo de superstição tola, fútil, né? Então, em rituais pagãos. Eles tinham sido ensinados desde sempre, os gregos eram ensinados a obedecer prescrições, né, sobre como descobrir a vontade dos deuses a partir de agouros, a partir de sinais, a partir da interpretação de evidências externas, descobrir a vontade dos deuses. Tá? Alguns deles praticavam autoflagelação e se submetiam muitas vezes a um tipo de fatalismo supersticioso. A gente vê muito isso até na cultura brasileira, enraizada muitas vezes no neopentecostalismo, inclusive, e no catolicismo romano, que se misturaram, né? Que é uma espécie de cristianismo misturado com religiões afro, de cristianismo misturado com o espiritismo, e que acredita, a pessoa é cristã, mas acredita que algum sinal externo possa representar, de alguma maneira, a vontade de Deus ou aquilo que Deus quer para ela. Né? Ou acredita em azar, ou acredita que pular a ondinha no final do ano dá sorte, ou que vestir a cueca dourada vai fazer ele encher a burra de dinheiro no ano seguinte. Tá? Então, isso é o que Paulo está chamando. Vocês eram escravos desse tipo de tolice. Vocês eram escravos desse tipo de tolice. Tá? E agora ele continua. Mas agora que vocês conhecem a Deus. Então ele está dizendo, vocês conhecem a Deus agora. Só que imediatamente ele corrige a frase. Ele fala que os Gálatas conhecem a Deus. Vocês conhecem a Deus. Espera aí que tem alguém me mandando mensagem aqui. Tocar no manto sagrado durante o culto. Exatamente. Então tem pastor que deposita, né, que faz os crentes acreditarem que objetos têm poder sagrado. Né? A água ungida, a toalha do cidadão lá, o suor do cidadão lá tem poder, né? A caneta da unção, isso não passa de superstição tola, paganismo absurdo, né? E agora Paulo fala, não, agora vocês conhecem a Deus, ou seja, vocês não precisam mais desse tipo de imbecilidade religiosa, de crendice, de superstição. Mas imediatamente ele corrige. Ou melhor, agora vocês são conhecidos por Deus.
Então, não se trata apenas de conhecer a Deus. Melhor do que conhecer a Deus é ser conhecido por Deus. Isso é um contraste interessante, porque nós podemos, por meio da Escritura, chegar a algum conhecimento a respeito de Deus, chegar a algum conhecimento intelectual sobre quem Deus é, sobre quem Cristo é, sobre o que ele fez, sobre o que ele faz, sobre o que ele poderá fazer. A gente pode chegar ao conhecimento de Deus, sabendo sobre os atributos de Deus, observando a própria natureza, chegar a uma série de conclusões a respeito da pessoa de Deus. E até mesmo a respeito da fé salvadora. Mas isso ainda não significa que Deus nos conhece. Ser conhecido por Deus é maior do que simplesmente conhecer a Deus. É como o próprio Jesus afirma no Sermão da Montanha em Mateus, que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expelimos os demônios, não curamos em seu nome. E ele vai responder: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não os conheço. Ou seja, Paulo está afirmando que não foi apenas um assentimento intelectual que os Gálatas tiveram a respeito da pessoa de Deus, a respeito de quem Deus é. Não, Deus, eles foram conhecidos pelo próprio Deus. Deus os visitou em sua misericórdia. Eles receberam a mensagem do próprio Deus e se tornaram conhecidos por Deus, graças àquilo que a pregação que eles tinham escutado, a tudo aquilo que eles tinham ouvido da parte de Paulo. Então, Paulo está dizendo: eu tenho certeza que vocês foram salvos realmente. Vocês não só chegaram ao conhecimento intelectual a respeito de Deus, mas vocês foram conhecidos por Deus. E o que torna a próxima frase ainda mais absurda, e por isso que Paulo indaga eles com uma ênfase tão grande. Uma vez que vocês foram conhecidos por Deus, como é que vocês estão voltando aos rudimentos fracos e pobres deste mundo? Né? Que rudimentos fracos e pobres são esses? Ao paganismo deles. Ao paganismo deles. Lembra? Eles eram pagãos absolutamente perdidos quanto à sua religiosidade, envoltos em crendices, como a gente mencionou, né? E agora eles estavam se deixando enredar por uma doutrina. Só que olha como esse trecho agora é importante. Basicamente, Paulo está dizendo, eles não estão voltando para o paganismo, os Gálatas. Eles estão indo para o judaísmo. Mas Paulo está dizendo que se deixar levar pelos judaizantes é equivalente a voltar ao paganismo. É até pior do que voltar ao paganismo. É pior. Porque antes, quando eles estavam no paganismo completo, eles sequer tinham algum conhecimento de Deus. Mas agora, com algum conhecimento de Deus, eles se deixam enredar pela doutrina das obras. Então é pior. Seria melhor que eles tivessem voltado simplesmente ao paganismo que eles viviam antes. Mas eles estão fazendo pior do que isso. Eles estão voltando a esses rudimentos fracos e pobres, em achar que podem, de alguma maneira, agradar a Deus por aquilo que eles fazem e não pela confiança em Jesus Cristo. Eu separei até um trecho aqui para ler para vocês, que é um comentário sobre esse trecho aqui específico, que vai mencionar um comentário de Lutero a respeito desse texto, né? O autor fala assim: antes os Gálatas estiveram escravizados aos ensinamentos pueris e ritualistas de sacerdotes pagãos. Tinham ensinados a obedecer todo tipo de prescrições para obedecer ou descobrir a vontade dos deuses a partir de sinais da natureza, da autoflagelação. Haviam estipulações morais derivadas da natureza, dos costumes e dos caprichos dos homens. Uma vez livres de toda essa tolice, queriam eles voltar a viver escravizados, dessa vez por ordenanças judaicas? Paulo chama isso de rudimentos fracos e miseráveis, porque não eram de nenhum valor para, de alguma forma, ajudar o homem diante de Deus. Lutero, ao comentar esse versículo e aplicá-lo ao povo dos seus dias,
nos diz que conheceu monges que zelosamente se esforçavam para agradar a Deus com vistas à sua salvação. Mas quanto mais eles se esforçavam, mais impacientes, infelizes, inseguros e atemorizados se tornavam. E Lutero ainda acrescenta: as pessoas que preferem a lei ao evangelho são como o cão de Ésopo, que largou a carne para apanhar uma sombra refletida na água. A lei é frágil, o pecador é frágil e pobre. Dois miseráveis mendigos tentando socorrer um ao outro, e nunca conseguirão. Só conseguem fatigar um ao outro. Todavia, por meio de Cristo, o frágil e pobre pecador é reanimado e enriquecido para a vida eterna. Então, esse é o comentário de Lutero a respeito desse trecho, né? Então, Paulo fala, vocês ainda querem voltar a ser escravos desse tipo de coisa que enreda o homem na vanglória, em achar que ele mesmo pode obter sua própria salvação por seus próprios méritos. E aí Paulo continua. Vocês guardam dias, meses, tempos e anos. Ele está falando aqui explicitamente da observação do calendário judaico, do sábado. Ele está falando do jubileu, ele está falando de calendário religioso judaico. Ele está falando, por que vocês estão se submetendo a isso? Não tem sentido. Tudo isso passou, tudo isso é uma sombra. Tudo isso apontava para uma realidade espiritual que foi concretizada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Se vocês ainda não entenderam isso, talvez o trabalho que eu tenha feito diante de vocês tenha sido completamente em vão. Receio que eu tenha trabalhado dentre vós inutilmente, né? É basicamente isso que ele está falando. Foi em vão o que eu fiz aí com vocês. Não serviu para nada. Porque como assim vocês estão guardando dias, meses, tempos e anos? E agora ele continua. Sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Isto é o que lhes peço, irmãos. Essa é basicamente uma conclusão dos versículos anteriores. Ele vem se indagando. Como vocês fazem isso? Por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês guardam esses dias, meses e anos? Por que vocês se enredam de novo nesses rudimentos fracos e pobres? E aí ele roga para eles agora. Sejam como eu sou, porque eu também sou como vocês. Esse trecho é um pouco difícil de entender. Mas, basicamente, o que eu acredito que Paulo está tentando dizer aqui é: eu era judeu. Eu estava preso nessas tentativas de obter a salvação por meio da observação da lei. Mas eu me livrei disso. Eu me livrei disso. Eu me fiz como um pagão, como alguém que sequer conhecia a Deus, para aceitar e receber a graça de Jesus Cristo, não pelos meus próprios méritos. Então, meus irmãos, façam como eu fiz. E também se rendam a essa graça. Se rendam a Jesus Cristo e não se apeguem a coisas ou a observação de preceitos para agradarem a Deus. A gente poderia dizer basicamente o seguinte: afastem para longe a ideia de que vocês poderão, por obras da lei, fazer com que vocês sejam considerados justos diante de Deus. Porque isso é precisamente o que eu, como judeu, aprendi a fazer. E não deu certo. Em outro tempo, eu era orgulhoso. Eu imaginei que podia alcançar minha salvação pela minha própria justiça. Contudo, eu me tornei igual a vocês, gentios, né? Condenáveis diante de Deus, e não existia em mim mesmo nada para o qual eu pudesse apelar. Então, eu me agarrei completamente à cruz de Cristo. Completamente a ele. Aí, o Wanderson comentou, ainda existem essas práticas em igrejas evangélicas. De fato, muitas práticas, né, judaizantes. Eu consigo apontar algumas bem óbvias, tá? Muitas delas praticadas em igrejas neopentecostais, principalmente,
como a Igreja Mundial do Poder de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus. Esse aí nem se fala, né? A Igreja Universal é a rainha do judaísmo no Brasil, da judaização. É Templo de Salomão, é estola sacerdotal, só não sacrifica um porco no altar porque é proibido por lei, senão fazia isso também. Né? Agora, outras igrejas também detêm práticas que são judaizantes, restaurando elementos do culto do Antigo Testamento. É a Arca da Aliança, né? A gente já tinha comentado aqui a prática dos dízimos, né? Especificamente a cobrança muito enfática em cima dos dízimos. A Sineuda tinha levantado isso em uma outra aula. A gente poderia citar também o próprio culto, a própria prática cultual de levitas na igreja. Né? Levita é uma tribo descendente de Israel, né? De Jacó, que coordenava, que mediava o culto do Antigo Testamento. Né? Os sacerdotes eram da tribo de Levi, especificamente descendentes de Arão, e a tribo de Levi era encarregada pelo culto do Antigo Testamento. Hoje, quando a gente fala assim, o fulano da igreja é levita, isso é claramente um elemento de judaização. Não existem levitas, não existem mediadores que nos conectam com Deus. O canto na igreja é um canto geral, congregacional. Não é mediado por alguém que está lá na frente, que tem a habilidade de cantar notas corretamente. O Wanderson comentou aí, chamar o púlpito de altar. O púlpito não é um altar, o púlpito chama púlpito porque é de lá que se proclama a palavra. Mas não é um altar de sacrifício. Altar é onde se derrama o sangue do sacrifício. E o sangue do sacrifício já foi derramado, não existe altar mais. Então, existem vários desses elementos que a gente pode trazer do Antigo Testamento para cá e ficar se submetendo a isso como se fossem regras do cristianismo, como se fossem observâncias a serem cumpridas na nova aliança. E não são. Então, Paulo fala, sejam como eu, né? Se despeçam completamente dessas amarras e confiem completamente na obra de Jesus Cristo. É isso que salva, ponto. E agora ele continua. Como ele repreendeu bastante os Gálatas, ele está dizendo, vocês não me ofenderam em nada. Meio abrupto isso, né? Meio abrupto essa afirmação. É basicamente o seguinte, Paulo está dando uma lapada neles. Está dando uma série de exortações em cima de exortações em cima de exortações. E depois ele diz, vocês não me ofenderam em nada. O que ele está querendo dizer com isso? O Paulo está basicamente falando o seguinte, eu estou dando essas exortações a vocês, não é porque vocês me ofenderam. Não é isso. Eu não estou chateado com vocês porque vocês estão me ofendendo. Não se trata disso. Né? Eu estou dando essas exortações a vocês porque eu amo vocês, porque eu me importo com vocês. Não é porque eu acho que vocês me ofenderam, estão me preterindo em relação a outras pessoas. Não se trata disso. Não se trata de, eu fui preterido, então agora eu estou nervosinho e estou descontando a raiva em vocês. Não é isso. É basicamente, vocês ofenderam a Deus. E isso é perigoso para vocês. E eu estou repreendendo vocês porque eu amo vocês, não porque eu acho que vocês me ofenderam. E ele continua, vocês sabem que eu lhes preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Essa é uma informação histórica relevante para o contexto da própria vida de Paulo e para a cronologia da história do livro de Atos, né? E da própria vida de Paulo como um todo. Ele está dizendo que pregou o evangelho aos Gálatas pela primeira vez quando ele estava enfermo. Aqui, o grego da passagem permite talvez duas interpretações possíveis. A primeira é essa que está na tradução da Almeida, que é, eu preguei o evangelho a vocês por causa de uma enfermidade física. Ou seja, a enfermidade física foi a razão pela qual eu fui a vocês pregar o evangelho. A outra interpretação possível é que eu preguei o evangelho a vocês quando eu estava com uma enfermidade física. Ou seja, na ocasião em que eu preguei, eu estava doente.
Não é que eu preguei porque estava doente, mas é quando eu preguei eu estava doente. São duas interpretações possíveis. E faz diferença. Faz diferença para o contexto, para a história, mas não faz tanta diferença para a doutrina. Se Paulo pregou a eles, foi até a Galácia porque estava doente, ou se ele foi até a Galácia e estava doente quando fez isso, para a doutrina aqui, para a carta em geral, não faz tanta diferença. Tá? Então, não acho que compense a gente detalhar demais o porquê, ou o que acontece em virtude se foi uma coisa ou a outra coisa. O fato é que quando Paulo esteve na Galácia, estava doente, muito doente. E como que a gente sabe que ele estava muito doente? Porque ele continua no verso 14. Por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo nem com desgosto. Olha o que Paulo está dizendo. Que a doença que ele estava podia ser tão esquisita, talvez gerar alguma coisa muito feia, talvez Paulo tivesse, sei lá, muito estranho, ou fosse uma doença muito repulsiva naquela época, e que esse tipo de doença que Paulo estava, talvez fosse uma tentação para eles, uma tentação para que as pessoas, para que os gálatas olhassem para ele com desprezo, com desdém, com desgosto. Na tradução literal dessa expressão que foi traduzida aqui, vocês não me trataram com desprezo, no grego é basicamente assim, vocês não cuspiram em mim. Vocês não cuspiram em mim. Existe a teoria de que, naquela época, né, algumas doenças eram tão repulsivas que era comum algumas pessoas, quando viam um doente com uma doença tão repulsiva dessas, cuspir no chão perto da pessoa. Tipo assim, nossa, que nojo, né? É como se você passasse tampando a mão assim, ou a cara, tentando evitar algum tipo de contaminação ou coisa desse tipo. Alguns textos clássicos gregos, de historiadores gregos antigos, mostram que era comum que isso acontecesse quando a pessoa tinha ataques epiléticos. E aí algumas pessoas sugerem que talvez a doença de Paulo fosse epilepsia, que ele tivesse surtos convulsivos ou coisa assim. Mas isso não passa de especulação, não tem como chegar nessa conclusão, não tem como ter certeza. O fato é que Paulo realmente estava muito doente. Provavelmente essa era uma doença muito repulsiva naquela sociedade. A gente não se tem certeza exatamente do que é. Alguns sugerem que pudesse ser malária, né? Ou, como eu disse, surtos de convulsão ou coisas desse tipo, mas não vem ao caso também, não vai fazer tanta diferença descobrir qual era a doença especificamente. Mas o fato é que Paulo disse que mesmo nessa situação de enfermidade grave, os gálatas não trataram ele com desprezo. Pelo contrário, eles receberam Paulo como se Paulo fosse um anjo do próprio Deus. Como se Paulo fosse um enviado, um mensageiro de Deus. Né? Ou receberam ele como o próprio Cristo, como teriam recebido o próprio Cristo em pessoa. E agora Paulo se indaga. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Então, Paulo está dizendo o seguinte: naquela situação, vocês estavam felizes pela mensagem que eu anunciei a vocês. Vocês estavam tão felizes com essa mensagem que vocês me receberam como se eu fosse um mensageiro do próprio Deus, como se eu fosse o próprio Cristo. E sequer consideraram a minha doença. Vocês nem ligaram para aquele problema que eu estava. E ainda assim, vocês me trataram super bem. E vou digo mais, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. Se Paulo está usando uma hipérbole, e eu acho que ele está, quando a gente fala, custou os olhos da cara, não quer dizer que eu literalmente arranquei o meu olho e entreguei para o vendedor para comprar aquele objeto que eu precisava. Isso é uma hipérbole, é uma figura de linguagem para exagerar na retórica. Eu acho que Paulo está usando esse recurso, mas alguns interpretam que Paulo está sendo literal e que os gálatas
teriam dado os próprios olhos para Paulo, porque a doença dele era nos olhos. Então, talvez fosse uma conjuntivite muito esquisita, né? Muito gosmenta. Uma vez mesmo eu tive uma conjuntivite, que eu acordei com o olho todo encebado, assim, não conseguia nem abrir, era nojento, né? Então, alguns acreditam que talvez a doença de Paulo fosse alguma infecção ocular, ou que ele tivesse com algum problema. Alguns dizem até que talvez Paulo não enxergasse muito bem, e esse era o espinho na carne de Paulo. Então, assim, tem muitas especulações. Mas, como eu disse já antes, não compensa a gente especular tanto assim sobre essas coisas. Mas o fato é que os Gálatas tinham uma disposição muito favorável para Paulo. Eles tinham uma disposição muito favorável. Eles gostaram de Paulo pessoalmente, mas principalmente porque ele estava trazendo uma mensagem de salvação para eles, que libertava eles do paganismo e trazia eles para a verdade do evangelho. Mas agora Paulo continua. Será que por dizer a verdade me tornei inimigo de vocês? Paulo já está meio que se antecipando, eu acredito. Como assim meio que se antecipando? Ele veio sendo muito duro na carta até então. Ele fez asserções muito duras contra os Gálatas. Chamou eles de loucos, né? Falou que eles estavam caindo da graça. Falou que eles estavam abandonando o evangelho da salvação. Chamou de anátema, de maldito, né? Todo mundo que pregou alguma coisa diferente do que ele tinha pregado lá. Então, Paulo usou, assim, né, uma mão muito pesada até agora. E eu acredito que ele está se antecipando aqui. Ele já está jogando assim, lembrem daquilo que vocês fizeram comigo. Será que agora, por eu estar dizendo a verdade, vocês vão me considerar inimigo de vocês? Então ele já está se antecipando para aqueles que estão lendo a carta, quando os Gálatas receberem a carta e começarem a ler. Eles já vão falar, caramba, acho que Paulo está realmente muito zangado com a gente. Acho que Paulo não gosta mais da gente, eu acho que Paulo agora está contra nós. E ele está se antecipando. Será que é pelo fato de eu estar dizendo essas verdades a vocês que eu me torno inimigo de vocês? E aí ele vai agora contrastar ele próprio com os judaizantes que estavam pervertendo as doutrinas da Galácia. E aí ele diz, esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. Ele não menciona os nomes. Ele diz, esses que estão aí dizendo que são tão zelosos, que estão pregando a verdade para vocês, eles estão mentindo, eles não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim para que vocês se interessem por eles. Ou seja, o que esses judaizantes querem não é que vocês sejam salvos. Eles querem afastar vocês de mim. Eles querem que vocês não acreditem no que eu estou falando para vocês. Eles querem que vocês parem de me ouvir. Eles querem que vocês ouçam somente a eles. Confiem no que eles estão fazendo. Não confiem no que eu falei para vocês. Essa é sempre uma estratégia que falsos mestres geralmente têm para impor a sua falsa doutrina na mente dos seus discípulos. É a estratégia de tentar prendê-los e impedir que eles ouçam a verdade de outras bocas. Por quê? Essa é uma forma de manter as mentes cativas àquilo que eles estão fazendo. Então, é sempre bom desconfiar quando a liderança, né, tenta impedir você de estudar, tenta impedir você de conhecer mais, tenta impedir você de ouvir a verdade do evangelho da boca de outros pastores. Né? É sempre bom desconfiar. Por quê? Porque eles podem estar querendo te afastar daquele caminho, te afastar daquela verdade, para fazer com que você se mantenha focado somente naquela doutrina que ele está te ensinando. É muito característico das seitas esse tipo de coisa. Pessoas que acham que somente ali há a salvação e que não há outro local onde a doutrina verdadeira possa ser explicada de uma forma correta. Não, só aqui. Né? Pessoas que querem prender os seus membros como se eles fossem cativos
do seu ensino e nunca deixam que eles recebam o ensino de outros, porque tem medo de que eles encontrem a voz da razão. Então, era o que os judaizantes estavam querendo fazer com os gálatas, prender naquela falsa doutrina e impedir que eles dessem ouvidos a Paulo. Talvez, também, quando Paulo mencionou no versículo anterior, será que por dizer a verdade eu me tornei inimigo de vocês? Talvez esses judaizantes, falsos mestres, estavam alegando que Paulo fosse inimigo deles. E Paulo recebeu essas notícias. Tá? E aí Paulo continua agora. É sempre bom ser zeloso pelo bem, e não apenas quando eu estou com vocês. Então Paulo está dizendo, lembrem daquele comportamento que vocês tiveram e sejam zelosos do bem, da verdade. Não apenas quando eu estou com vocês. Façam isso sempre. E ele continua. Meus filhos. Paulo não chama os Gálatas de meus filhos como recurso retórico. Não. Ele faz isso porque realmente Paulo considerava filhos aqueles a quem ele gerou na fé. Aqueles a quem ele pregou o evangelho. Então, no sentido espiritual, Paulo realmente era o pai dos Gálatas. Foi ele e Barnabé que levaram a mensagem do evangelho às regiões da Galácia. Foram eles que pregaram aquelas pessoas pela primeira vez. E Paulo continua, por quem, de novo, eu estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Esse versículo contém muita sabedoria espiritual também. Então, olha só, eles chamam eles de filhos porque ele gerou essas pessoas na fé. E ele fala que agora, de novo, está sofrendo dores de parto por eles. A Senilda ainda comentou, hoje tem pastor que ainda ameaça os membros, dizendo que a ovelha vai chegar com maldição, doente por falsas doutrinas. É verdade. Como era aquela história, Juan, que tu falou lá da Sara Nossa Terra? Lembra dessa história aí para nós? Tipo, cobertura, alguma fita assim. Lá no meio neopentecostal, em geral, é muito forte essa noção de cobertura espiritual. Então, tipo assim, a Sara Nossa Terra ela é coberta espiritualmente pelo bispo Rodovalho. E, teoricamente, a cobertura dele seria maior do que a de um pastor pentecostal, entendeu? E aí, quando o Gustavo foi sair da Sara, ele falou assim, rapaz, tu vai sair da cobertura espiritual do bispo Robson Rodovalho vai ir para a cobertura de um pastor qualquer da Assembleia de Deus? Olha o tamanho da heresia do cidadão, né, bicho? Os caras não têm... É tipo assim, como se tivesse as hierarquias, né? Aí se tu tá numa cobertura muito massa, aí tá massa. Aí tu pode também estar numa cobertura bem, né? A nossa não, acho que é aquele fraca, pastor massa. daquela igreja local pequenininha ali, a cobertura dele é Massa. meio meia boca, né? Eu acho que a cobertura da IR, acho que na hierarquia tá no nível tipo 799 no ranking. Pois é, desse jeito. Esses caras têm esse negócio assim, é uma espécie de ciúme para que eles não deixem de ser ouvidos, né? Então, é sempre bom desconfiar quando o pastor chega para você e fala assim, não escute isso, não faça isso, não estude aquilo, isso vai te deixar, né, igual falou aí, desprotegido ou vulnerável, alguma coisa assim. Ou o pior de todos, que eu acho, pior de todos, não estuda a Bíblia. Eu já ouvi isso do pastor. Não estuda a Bíblia. Quem estuda demais a Bíblia fica doido. Quem estuda demais a Bíblia começa a pensar demais, a questionar demais, ou coisa assim, né? Então, já vi muito isso em algumas igrejas. Jejum de informação até o final do mês. Jejum de qualquer tipo de notícia. Não foi lá na Sara Nossa Terra também que falaram para não ler a Bíblia, né? Como é que é essa história que acontece aí também? Foi os discípulos do Bispo Lucas chegaram com muitas perguntas de Bíblia, muitas coisas assim diferentes. Aí ele falou, não, vocês estão com muitas dúvidas, tá? Com muita coisa na cabeça de vocês. Eu vou... Aí ele falou para eles ficarem um mês sem ler a Bíblia, pô. Aí eles tiveram que ficar um mês sem ler a Bíblia, para tipo dar uma relaxada na cabeça, que ele disse que eles estavam fazendo muita pergunta, estavam com muita dúvida estranha na cabeça, não era para ficar pensando Não é para muito ficar nisso. com essas dúvidas, não.
Foi. Aí era os discípulos diretos, né, que chamavam, os 12. Os 12 do Bispo Lucas. Pois é. Então é isso. Aí agora Paulo está dizendo o seguinte: meus filhos, eu novamente, esse de novo é importante. Eu estou sofrendo as dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Então vamos devagar nesse versículo agora, nesse tempo que nos resta. A primeira coisa que é bom a gente enfatizar aqui nesse versículo 19 é o seguinte: que evangelização não pode, de maneira nenhuma, ser resumida a uma apresentação verbal do evangelho. Evangelizar não é simplesmente chegar para alguém e falar a doutrina. É óbvio que envolve isso também. Isso também é importante. Mas Paulo está dizendo que a evangelização que ele fazia era sofrida. Era como se ele tivesse num processo de gravidez daqueles filhos na fé. É como se ele estivesse gerando aquelas pessoas. E depois como se ele tivesse que parir aquelas pessoas na fé. E as dores do parto, eu não sei como são. A Fernanda vai descobrir como é. A Érica e a Senilda já experimentaram. Mas não acredito que não são muito agradáveis, né? Então, todo o período de gestação em que você está nutrindo aquele embrião, aquele ser humano, em que você está alimentando ele, em que você se dedica, em que você dedica a sua própria energia vital para aquela pessoa. E depois você sofre as dores para que para que Cristo seja formado nela. Então, eu não posso dizer que eu evangelizei uma pessoa simplesmente porque eu cuspi algumas verdades bíblicas na cara dela. Isso não é evangelização. Isso é, no máximo, falar algumas coisas. Talvez despertar uma curiosidade. Mas, para Paulo, a evangelização ela é muito mais um discipulado. Ela é uma gestação, ela é um parto. Eu vou me gastar, eu vou fazer com que aquela pessoa, eu vou fazer com que Cristo seja formado naquela pessoa. Ou seja, eu não vou sair do lado dela enquanto eu não ver Cristo formado nela. Sou eu que vou nutrir aquela pessoa, sou eu que vou alimentar aquela pessoa, sou eu que vou cuidar dela até que ela realmente nasça na fé e possa, a partir daí, né, seguir por si mesma. Então, quando vocês pensarem em evangelizar alguém, se preocupem muito mais com o que você vai fazer depois que a pessoa prestar atenção em você do que aquilo que você tem que fazer para que ela preste atenção em você. É muito melhor eu me dedicar a uma única pessoa, em que eu acho que ela vai ouvir e que eu acho que ela confia no que eu estou falando, em que eu acho que eu posso transmitir a ela as verdades do evangelho, do que eu ir para um ônibus e anunciar o evangelho no ônibus para todo mundo que está ali, que boa parte das pessoas sequer vão ouvir o que eu estou falando. Então, a evangelização é muito mais um discipulado. É você gerar uma pessoa na fé. Isso é evangelização. Isso envolve cuidado, isso envolve amor, isso envolve interesse. Isso envolve, acima de tudo, esforço. Isso envolve se gastar em prol daquela pessoa. Não é simplesmente, toma aí, Jesus morreu por você. Jesus te ama. Jesus te salvou. Ninguém vai virar crente por causa disso. Ninguém vai virar crente por causa disso. Ninguém vai aceitar Jesus por causa disso. E se a pessoa aceita Jesus por conta de meia dúzia de palavras e de frases prontas que você cuspiu na cara dela, pode saber essa conversão é falsa. Essa conversão não é verdadeira. Ela está falando da boca para fora. Conversões do tipo, que você quer se arrepender, vem aqui e aceite Jesus no seu coração agora. Isso é mentira de Satanás, para iludir a pessoa de que ela foi convertida e ela se mantém no seu mesmo caminho de perdição, só que agora com a falsa ideia de que ela se converteu. A evangelização verdadeira envolve um esforço para que eu gere alguém na fé, um esforço de discipulado, um esforço de ensino, um esforço de testemunho
diante daquela pessoa. A pessoa precisa ver que eu também creio naquilo realmente. A pessoa precisa ver que eu amo o Senhor realmente. A pessoa precisa ver que eu estou interessado nela e que eu quero que ela seja salva realmente. Isso é evangelização. É melhor que você se gaste dessa forma por uma pessoa do que você ir para uma praça e fazer uma pregação das doutrinas da cruz de Cristo. Porque nesse tipo de evangelização pessoal, em que eu me envolvo, em que eu amo, em que eu me gasto, em que eu me dedico, em que eu me esforço pela salvação daquela alma, isso sim é eu parir um filho na fé. Isso sim é eu gestar alguém, né, na doutrina de Cristo, no conhecimento de Cristo e na fé salvadora. Tá? Deixa eu ver o que vocês... Eu comento com a Érica que depois de falar, mostrar, direcionar, temos que acompanhar. Exatamente. Né? Não adianta só chegar e falar. Ah, já escreveram outras coisas antes aqui, foi mal. Hoje muitas igrejas estão entregando folhetos e dizem que estão evangelizando. Exatamente. Então, assim, não basta, toma aqui, folheto, Jesus te ama. É óbvio, é melhor fazer isso do que fazer nada, né? Mas também é só melhor do que nada. Então, o ideal é você realmente demonstrar interesse, se gastar pela outra pessoa. E é óbvio que cada pessoa tem suas limitações. Algumas pessoas vão ter maior capacidade de arrazoar a respeito da doutrina, de explicar mais detalhes a respeito da fé para outra pessoa, enquanto outras menos. Mas existem uma série de recursos que a gente pode fazer, que a gente pode utilizar, né? Dá um livro, né? Manda uma pregação de um pastor que você gosta, que você sabe que fala a verdade do evangelho, instrui, pergunta como está a vida da pessoa, pergunta como ela está andando na fé, como que está a caminhada dela, mostra interesse, né? Ajuda ela a aconselhar. Quando você não souber as respostas, procure quem sabe as respostas para ajudar aquela pessoa. Isso é discipulado, isso é evangelização de fato. Tá? Isso sim produz conversões verdadeiras. E agora Paulo fala, eu fiz isso por vocês. Eu fiz isso por vocês já. E agora, como vocês estão desviando, eu vou ter que fazer isso de novo. Eu estou fazendo isso novamente. Então, olha a responsabilidade. Aqueles a quem você evangelizou e discipulou, quando eles estão se perdendo, é sua função buscá-los novamente e pari-los novamente. Você vai gerar eles e sofrer as dores do parto de novo, se for necessário, até que Cristo seja formado neles novamente. Tá? Então, você vê que eles estão errando, viu que eles estão fracassando, volte lá, busque eles, faça tudo de novo, se for preciso. É isso que Paulo está fazendo pelos Gálatas. E aí ele finaliza esse trecho dizendo, bem que eu gostaria de estar aí com vocês e poder falar com vocês em outro tom de voz, porque eu estou perplexo com relação a vocês. Estou perplexo, estou abismado com vocês. Como eu me dediquei tanto e vocês caíram nesse problema, como eu me dediquei, me esforcei tanto, eu pari vocês, eu sofri as dores de parto por vocês, e vocês estão rejeitando tudo que eu falei para cair no erro judaizante. É inacreditável, eu estou perplexo com vocês. E aí encerra essa parte. Tá? Daqui em diante, a partir do versículo 21 do capítulo 4, Paulo vai usar mais argumentos para mostrar o quão grave é o erro dos Gálatas. Tá? Ele não cansa de se esforçar realmente para demonstrar cabalmente pelas escrituras, inclusive do Antigo Testamento, como a doutrina judaizante está equivocada. Então é isso. Vou só pausar aqui.